Seja bem-vindo a mais um vídeo treinamento tutorial de produtos Quero. No vídeo de hoje abordaremos aspectos básicos de planejamento e implantação da nossa solução de correio, o Quero Connect. O meu nome é Igor Takahashi, sou engenheiro de vendas para Quero no Brasil e agradeço por você estar assistindo este vídeo. Na apresentação hoje nós falaremos um pouco do cenário atual, ou seja, o que deve ser levantado no que diz respeito ao serviço de correio atual. Seja você administrador do serviço de correio eletrônico, seja você alguém interessado em implantar essa solução em uma empresa. Falaremos um pouco sobre a proposta que o Quero Connect pode oferecer em substituição ao cenário atual. Em seguida abordaremos alguns aspectos pertinentes à migração do serviço de correio do cenário atual para o cenário proposto. Depois abordaremos as atividades pertinentes à implantação do servidor do Quero Connect propriamente dito. Em seguida, a questão da configuração dos clientes, sejam computadores, sejam telefones celulares. E ao final, vamos abordar um aspecto que em muitos momentos ele é renegado por técnicos, que é a questão do treinamento dos usuários que vão se utilizar do novo serviço de correio eletrônico baseado no Quero Connect. Quando falamos em cenário atual, é importante levarmos em consideração algumas informações de maneira que a migração ela ocorra de uma maneira menos impactante e menos traumática, tanto para os administradores quanto para os usuários. Então, ao se pensar em trocar a solução de correio, é importante ter em mente a quantidade de domínios atualmente gerenciados, fazer um inventário do servidor no que diz respeito a hardware, software ou alguma necessidade de upgrade que esse servidor necessite para continuar rodando. É importante também levar em consideração se há disponibilidade de um IP público ou hoje se utiliza de um provedor SMTP externo para fazer o serviço de comutação de mensagens. É importante também fazer o levantamento do número de usuários do serviço de correio, a quantidade de caixas de correio, verificar grupos, calendários, se hoje faz uso de pastas públicas e recursos compartilhados. Levantar também a questão de cotas, verificar se existem cotas de caixa de correio ou limite para envio de mensagens recebidas ou enviadas por usuário ou por grupo. Fazer um levantamento dos clientes, protocolos e sistemas operacionais usados tanto pelo servidor quanto pelos usuários finais. É importante também levantar se há hoje uma integração com o serviço de diretório, seja o Windows Active Directory, ou o Apple Open Directory, ou LDAP. E ao final, é importante também ter em mente, e ter bem claro, se existem políticas de segurança, políticas para a retenção de itens, qual a configuração do backup e do arquivamento caso exista. Uma vez tendo o cenário atual já levantado e documentado, para propormos um novo cenário, é importante primeiramente fazer dimensionamento do hardware necessário para o funcionamento do Quero Connect do sistema operacional. Em segundo, fazer a escolha do sistema operacional. Em seguida, fazer o levantamento dos requisitos e protocolos de rede, isso é muito importante, dependendo dos clientes e dos tipos de acesso a serem oferecidos. Depois, verificar como será feita a gestão de usuários, grupos, pastas públicas e recursos compartilhados, se será feito baseado no cenário atual ou será proposto um novo modelo de gestão. Em seguida, verificar as políticas de segurança, cotas e retenção de itens, conforme dito anteriormente, se vai ser mantido
o que existe no cenário atual ou vai ser proposto algo diferente. E outra coisa importante é como serão tratadas as exceções, né? Levando-se em consideração de que exceções são exceções e essas não devem virar a regra do jogo. Para começar, a questão do dimensionamento de hardware, né? Atualmente, uma instalação do Quero Connect mais o sistema operacional demanda um processador com 4 núcleos. A questão da memória RAM, hoje 8 GB é suficiente para o gerenciamento do Quero Connect mais o sistema operacional. Um ponto bastante importante e delicado, uma vez que o Quero Connect trabalha com muita entrada e saída de arquivos físicos, a questão dos discos rígidos. Então, para um melhor desempenho, nós recomendamos discos rápidos, né, até citado o 15K RPM quando possível. A questão da redundância, né, e da tolerância a falhas com os discos, né, o RAID 5 ou 10. E a questão do dimensionamento do espaço em disco, né, levando-se em consideração o RAID, é fazer uma conta relativamente simples, que é considerar o tamanho máximo das caixas postais versus a quantidade de caixas postais, mais o espaço necessário para fazer o backup e o arquivamento de mensagens. Após fazer o levantamento do hardware, a questão da escolha do sistema operacional deve levar em consideração o hardware disponível ou eventualmente o hardware a ser adquirido. Um outro ponto que pesa bastante na escolha do sistema operacional é o conhecimento técnico e a familiaridade por parte das equipes ou das pessoas responsáveis pela administração desse serviço. Outro ponto também bem relevante na escolha do sistema operacional é o custo de aquisição e licenciamento, mas a questão de suporte técnico e manutenção. Outra coisa que em muitos momentos é também renegada é a questão das limitações tecnológicas. Em vários momentos um sistema operacional é escolhido em detrimento do outro, porque de alguma forma um sistema acaba atendendo certas peculiaridades que o outro não atende. Então isso é importante e deve também ser levado em consideração. Uma vez feito o dimensionamento de hardware e a escolha do sistema operacional, essa tabela está disponível no manual do Quero Connect na internet, que é a questão dos serviços e portas TCP/IP utilizadas pelo Quero Connect. Cada porta, para aqueles que já estão familiarizados, tem uma finalidade no que diz respeito ao envio e recebimento de mensagens, ou para a utilização do webmail, ou para a utilização dos conectores. Além das portas e serviços TCP/IP, é importante verificar se os registros de DNS, tanto o registro direto quanto o registro reverso, estejam devidamente configurados, baseados no domínio do servidor de correio. A questão da gestão de usuários, grupos, pastas públicas e recursos compartilhados. Então, verificar se haverá a integração do serviço do Quero Connect com o serviço de diretório, o Windows Active Directory ou Apple Open Directory. Verificar a questão da nomenclatura de logons e de grupos, né, se vai ser mantido a nomenclatura existente ou vai se propor uma nova nomenclatura. Às vezes nome, ponto, sobrenome, ou a primeira inicial do primeiro nome, mais o sobrenome, e por aí vai. A questão de caixas de correio genéricas, né, em termos de licenciamento, se haverão caixas de correio genéricas como departamentos, ou específicas para campanhas de marketing, ou para recursos humanos receber currículos, e por aí vai. Outra coisa também importante é se fará-se o uso de pastas públicas, né? Pastas nas quais podem se compartilhar mensagens, calendários ou tarefas para um determinado grupo de pessoas.
e ao mesmo tempo verificar se há uma política de compartilhamento de caixas de correio e calendários, não com o uso de caixas de correio genéricas nem com pastas públicas, mas entre usuários. Políticas de segurança, cotas e retenção de itens. Um outro ponto bastante importante, especial se não houver políticas claras ou se há uma necessidade de se revisar as políticas de segurança atuais. A questão de segurança, políticas de bloqueio e alteração de senha. A questão se será liberado o acesso via webmail e telefones celulares para todos os usuários ou para um grupo específico de usuários. A questão das cotas, para evitar abusos na utilização do serviço de correio. Então é importante verificar se será definido um limite para envio e recebimento de e-mails, se será aplicado uma cota de espaço em disco por caixa de correio, e também a questão do envio e recebimento de mensagens apenas dentro do domínio, ou seja, permitir que as pessoas possam só enviar e receber e-mails dentro do próprio ambiente de trabalho e sem acesso a envio de e-mails para a internet. Um outro ponto importante é a questão da retenção de itens. É possível configurar um período pré-determinado no qual o serviço do Carrier Connect remove determinados itens. Isso pode ser configurado também por usuários ou por grupos. A questão do tratamento de exceções. Importante verificar grupos e usuários especiais, normalmente proprietários de empresas, diretores, executivos e gestores. Importante verificar também os calendários compartilhados entre gestores e secretários. A questão das caixas de correio genéricas, não só a questão da criação, mas, se possível, gerenciar o acesso a essas caixas de correio através de um grupo de acesso. E também ter bastante claro e documentado como será a política de exclusão de contas. Ou seja, primeiro, quando um funcionário, um colaborador deixar a empresa, desativa-se a conta desta pessoa por um período X de dias, e após esse período esta conta será apagada. Isso também pode ajudar em termos de gestão melhor das licenças disponíveis dentro do Carrier Connect. A questão da migração. Se hoje o administrador quer migrar de um serviço atual baseado em Microsoft Exchange ou baseado em um servidor com suporte ao protocolo IMAP, a Carrier fornece gratuitamente, disponível para download através do site da Carrier, carrier.com, duas ferramentas para migração. A primeira, o Carrier Exchange Migration Tool, funciona com o Microsoft Exchange desde a versão 5.5 até 2007, permitindo a migração de domínios, usuários, pastas pessoais, caixas de correio, pastas públicas, contatos, notas e tarefas. A figura ilustra basicamente o funcionamento. Necessário ter um computador para auxiliar no processo de migração, que fará a comunicação entre o servidor do Microsoft Exchange, a conversão de dados para o servidor do Carrier Connect. Já o Carrier IMAP Migration Tool funciona com servidores que suportam o protocolo IMAP, permitindo a migração de domínios, usuários, pastas e mensagens. Este computador, a ser utilizado para o processo de migração, deve também possuir um arquivo .csv com os dados de autenticação do servidor IMAP. Juntamente com a ferramenta e esse arquivo CSV, o computador comunica-se com o servidor IMAP, faz a obtenção desses dados, para em seguida
transportá-los para o servidor do Quero Connect. Coisas importantes a serem levadas em consideração na implantação do servidor do Quero Connect. Primeiramente, fazer a instalação do hardware e do software. Aqui falamos da questão do sistema operacional para logo em seguida fazer a instalação e configuração do serviço do Quero Connect. Feita a instalação do Quero Connect, proceder com a configuração dos domínios. Em seguida, configurar o diretório de armazenamento, ou seja, qual a pasta física no servidor que vai conter os itens, mensagens, tarefas, contatos, itens de calendário dos usuários. Fazer a configuração com o serviço de diretório, seja o Windows Active Directory ou o Apple Open Directory. Criar ou importar os usuários do serviço de diretório, bem como os grupos. Criar as pastas públicas e recursos. Terminado isso, fazer a configuração do antivírus integrado e verificar a configuração do anti-spam baseado na necessidade do cliente. E ao fim, rever as configurações de backup, arquivamento e aplicar uma política de retenção de itens, se desejável. Terminada a implantação do servidor, estamos preparados para fazer a configuração dos clientes. Aqui abordaremos os 4 ambientes operacionais mais comumente utilizados, começando pelo Windows. No Windows, se os usuários querem utilizar o Microsoft Outlook, pode-se instalar o Quero Outlook Connect, que se comunica através dos protocolos HTTP ou HTTPS. Se não houver a necessidade da utilização do Outlook, como parecido com o Exchange, e sim apenas o envio e recebimento de e-mails, pode-se utilizar os protocolos SMTP, POP3 ou IMAP nas versões sem ou com segurança, bem como pode-se utilizar o Quero Connect Webmail através do browser, que opera também nos protocolos HTTP e HTTPS. Já para os clientes baseados em Apple macOS X, existe um suporte para os clientes Microsoft, seja o Entourage 2008 ou Outlook 2011, através do assistente de contas do Quero Connect, que está disponível através da interface do webmail, opção integração com Mac. Oferecemos também suporte às ferramentas nativas do Apple macOS X, o iCal, o Address Book ou o cliente de correio, também suportados através do assistente de contas do Quero Connect. O Quero Connect Webmail também pode ser utilizado através do browser. Para clientes Android, se houver a necessidade de utilizar a sincronização de contatos, tarefas, calendários e mensagens, pode-se utilizar o Exchange ActiveSync nativo do Android. O cliente de e-mail é o cliente padrão. Se houver a necessidade de apenas envio e recebimento de mensagens, pode-se utilizar os protocolos padrão, SMTP, POP3 ou IMAP, versões com ou sem segurança. Para os clientes iOS, sejam iPhones ou iPads, nós disponibilizamos uma ferramenta chamada configuração de perfil iOS, que pode ser acessada através da URL do webmail, configurar dispositivo. Ele vai abrir um assistente que permite a configuração de um novo perfil de correio, que permite sincronizar
mensagens, calendários, contatos e tarefas. Caso haja necessidade de apenas envio e recebimento de e-mails, pode-se configurar os protocolos padrão SMTP, POP3 e MAP com ou sem segurança. Para finalizar, terminada a configuração dos clientes, é importante oferecer um treinamento básico aos usuários da ferramenta, especialmente se eles estavam acostumados a utilizar uma ferramenta anterior e precisam se habituar à utilização de uma nova ferramenta. É importante fazer um treinamento de como configurar os clientes, seja o Outlook Connector, seja através do assistente de contas do Mac OS X, seja através do ActiveSync nos celulares Android. Questão de utilização dos clientes ou do webmail, não só para enviar ou receber mensagens, mas como enviar compromissos, como cadastrar contatos particulares, ou como utilizar recursos compartilhados como pastas públicas. E ao fim também é importante preparar um manual de configuração e utilização dessas ferramentas e deixá-los disponíveis, seja impresso, seja na intranet, ou seja através de um arquivo, né, que possa ser compartilhado através do próprio e-mail, para minimizar eventuais incidentes de suporte, ou mesmo para fornecer para novos funcionários ou colaboradores que estejam trabalhando para o cliente propriamente dito. Terminamos aqui este vídeo. Agradeço então a sua participação e fique ligado nos próximos vídeos a serem disponibilizados no nosso canal YouTube, youtube.com/QueroBrasil. Muito obrigado e até a próxima.